Boa tarde. Nós vamos dar início à nossa aula de Direito Financeiro para a nossa preparação para a prova do exame da ordem. Agora, o 39º exame unificado da OAB. Esta aula tem como tema a atividade financeira do Estado e o direito financeiro. Primeira parte. Nós vamos ter uma segunda parte, é uma matéria que tem bastante conteúdo. Então, nós vamos ter a primeira e a segunda parte. A primeira parte é a que nós vamos tratar hoje sobre alguns pontos relevantes nesta aula magna. Como apresentação, o estudo do direito financeiro perpassa pela análise do fenômeno financeiro. Então, tudo que nós vamos tratar desta disciplina, nós vamos tratar sobre finanças públicas, receitas públicas, despesas públicas, orçamento público. Então, é muito importante que nós possamos estar distinguindo a ementa do direito tributário com a ementa do direito financeiro. O fenômeno financeiro, assim, estuda a finalidade principal do Estado, que é a realização do bem comum e a consequente necessidade de desenvolver diversas atividades chamadas de atividades estatais, para que esse bem geral seja alcançado. Então, uma das características do fenômeno financeiro, dentro dessa disciplina de direito financeiro, é que a finalidade principal é a realização do bem comum. Mas o que é bem comum? Bem comum é aquilo que o Estado, dentro da sua capacidade, coloca à disposição da coletividade. Por exemplo, as praias, as ruas, o asfalto, uma obra que vai favorecer a coletividade, um posto de saúde, e assim sucessivamente. Então, chama-se tudo isso de atividades estatais, que é claro que envolve recursos. Nós vamos estar falando ao longo da nossa aula como é que são projetados esses recursos para satisfazer a coletividade do seu bem comum. É dizer, o Estado não visa a proteção das necessidades individuais do homem, mas sim a satisfação das necessidades públicas. Como nós já vimos, o Estado ele não está preocupado de satisfazer realizações individuais do homem, mas sim satisfazer o coletivo, o todo. Por outro lado, para a satisfação dessas necessidades, vamos dizer, necessidades públicas, inegavelmente implica em gastos públicos, que devem ser meticulosamente analisados e geridos através de um orçamento público. Nós vamos estar tratando aqui como é que são feitos essa gerência de arrecadação de receitas para que o Estado possa suprir as necessidades da população como uma finalidade estatal. Agora vamos estar tratando sobre atividade financeira do Estado. Isso é muito importante, porque são questões que
a prova da FGV e a prova também de concursos públicos cobram de seus candidatos. É muito importante que nós à medida que nós vamos falando e desenvolvendo cada conceito e mostrando para o nosso aluno e para a nossa aluna as características, né? Nós vamos estar aprendendo como é que desenvolve na prática essa atividade financeira do Estado. Então, a princípio, são 4 fenômenos que compõem a atividade financeira do Estado. Quais são esses fenômenos? Primeiro, receitas públicas. Segundo, despesas públicas. Terceiro, orçamento público. E quarto, crédito público. Enfim, a atividade financeira do Estado é um instrumento para a realização do próprio fim estatal, pois lhe fornece os meios para a obtenção de recursos financeiros, a forma de geri-los e aplicá-los, munindo o Estado com os instrumentos necessários à sua atuação na sociedade. Então, o Estado precisa angariar recursos. O Estado precisa fazer um planejamento estratégico para que haja receitas públicas, para que haja o cumprimento de despesas junto com os seus fornecedores e para que haja também um orçamento público, um orçamento que venha atender às necessidades da sociedade, como nós falamos no primeiro tópico. E também criar os créditos públicos. É muito importante quando nós estivermos falando sobre esses 4 fenômenos individualmente. Enfim, vamos agora conceituar o direito financeiro. O direito financeiro consiste no ramo do direito público que estuda as finanças do Estado, em sua estreita relação com a sua atividade financeira. Ou seja, é o conjunto de regras e princípios que estuda a atividade financeira do Estado, compreendida esta como receita, despesa, orçamento e crédito públicos. Então, já ficou bem caracterizado e conceituado dentro do direito financeiro esses fenômenos. Mas vamos continuar. Tem estreita relação com a ciência das finanças. A ciência das finanças é muito importante. Nós vamos estar aprendendo daqui a pouco o seu conceito, a sua finalidade. A ciência das finanças consiste na atividade pré-normativa, que alcança os âmbitos econômicos, social, político ou estatístico, servindo-lhes de norte no sentido de estabelecer as regras que regerão a atividade financeira do Estado. Ou seja, o desenvolvimento das normas do direito financeiro está estribado também na ciência das finanças, que oferece o caráter informativo, teórico e especulativo daquela. Assim, enquanto a ciência das finanças se preocupa com o estudo da atividade financeira do Estado, em seu sentido teórico e especulativo, o direito financeiro estuda o seu aspecto jurídico. Então, vamos entender.
diferenciação, né, de um e de outro? Muito simples. As finanças que nós vimos, a ciência das finanças, são os elementos, os instrumentos para que o agente político possa trabalhar, se organizar. Então, nós vamos entender que são os fluxos, são as engenharias financeiras, os organogramas, os detalhamentos, para que o agente público possa se organizar, de apresentar seus programas financeiros para o seu determinado fim. Enquanto que o direito financeiro estuda o seu aspecto jurídico. Então, nós temos a ciência das finanças, que são os elementos, são os instrumentos, são os modus operandi, ou as modalidades, são as curvas financeiras. E o direito financeiro, por outro lado, estuda o seu aspecto jurídico, seu aspecto legal. Logo, quando da elaboração do orçamento público, por exemplo, a ciência das finanças oferece importante auxílio ao ente político, como eu falei, fornecendo dados e os meios para que o legislador escolha a decisão política acertada. Então, junta-se finanças públicas, ciência das finanças, com o direito financeiro. Os dois leva-se ao agente político e este toma sua decisão da melhor forma possível. Agora vamos tratar sobre a autonomia do direito financeiro. A autonomia do direito financeiro possui um sistema próprio de normas, como nós vamos ver, né? No corpo da Constituição Federal, há vários dispositivos normativos e no ponto acertado, principalmente no seu artigo 21, parágrafo 1º da Constituição Federal, prescreve: compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito tributário e direito financeiro. O que isso significa dizer? Na prática, é que algumas matérias, o constituinte originário, quando da elaboração do texto constitucional de 1988, em concorrência com os entes federativos, poderão legislar sobre o direito financeiro. Nós vamos estar aprendendo isso ao longo das nossas aulas. Como é que é feito essas normas gerais? Como é que é feita essas legislações supletivas que a Constituição assim delegou? Direito financeiro, receitas, só para a gente entender, que o direito financeiro e o direito tributário, como nós vimos na aula anterior, na aula de direito tributário, nós vimos que há uma estreita conexão entre o direito tributário e o direito financeiro. Mas como é que diferenciamos isso na prática? O direito financeiro vai tratar das receitas públicas tributárias e não tributárias. Isso é muito importante. Enquanto que o direito tributário, ele vai tratar apenas das receitas públicas tributárias. Então, agora ficou mais fácil para que nós possamos vislumbrar melhor qual a diferenciação entre direito financeiro e direito tributário. Agora vamos tratar das fontes do direito financeiro.
São diversas fontes. Primeiramente, vamos tratar sobre as fontes formais. As fontes formais, nós temos como bojo, como escopo, nós temos a Constituição Federal, as leis complementares, a Lei Complementar 4.320 de 64, que na realidade não é lei complementar, mas tendo em vista que a Constituição de 1988 recepcionou esta lei ordinária, lei de orçamento, ela está nivelada como lei complementar. Temos também, além da lei 4.320, nós temos as leis ordinárias, temos as leis delegadas, temos a medida provisória e a jurisprudência. Vamos estar falando agora um pouquinho de cada uma delas, que é muito importante porque todas se complementam, todas se integram para um objetivo comum. A Constituição Federal de 1988, inegavelmente, está repleta de temas alusivos ao direito financeiro, do início ao final. Não é raro encontrar um artigo que faça menção à Lei de Diretrizes Orçamentárias, à responsabilidade fiscal, ao orçamento, dentre outros assuntos, todos objeto de estudo do direito financeiro. Nós vamos aprender, ao longo do nosso estudo, na preparação para a prova do exame da ordem, conhecer onde está colocado no bojo da Constituição Federal esses tópicos relevantes para o direito financeiro. Leis complementares. Primeiramente, o que é uma lei complementar? É muito importante que o nosso aluno entenda que na Constituição de 1946, Constituição Federal de 1946, não havia distinção entre lei ordinária e lei complementar. Isso veio com a nova Carta Política de 88. Então, hoje nós temos leis ordinárias que vão tratar também de matéria tributária de forma limitada e leis complementares. Como definição de leis complementares, para que o nosso aluno e nossa aluna entenda melhor o que é uma lei complementar, o nome já fala por si só. É aquilo que complementa a Constituição Federal. Então, quando a Constituição Federal diz lei complementar deverá tratar dessa matéria, ela quer que o legislador ordinário, o nosso deputado e senador, quando eles forem apresentar projeto de lei que trata sobre orçamento, especificamente, não atingindo matéria de lei ordinária, que seja votado por maioria absoluta. Isso é muito importante. Então, a lei complementar exige um quórum especial de maioria absoluta, enquanto a lei ordinária exige um quórum mais simples. Basta a maioria simples. Então, é importante que quando o legislador ordinário, constituinte originário, falou que esta matéria é tratada como lei complementar, é porque precisa de um quórum especial, um quórum de maioria absoluta. Então, leis complementares
A Constituição Federal de 88 determina que, em certas hipóteses, a matéria do direito financeiro deve ser tratada, é impositiva, deve ser tratada através de lei complementar. Essas leis complementares têm elevada importância nesse ramo do direito e estão delimitadas, principalmente nos artigos 161, 163, 165, parágrafo 9º da Constituição Federal, sendo costumeiramente cobrados reiteradamente nas provas do exame da ordem. Gostaria de fazer aqui um destaque muito importante, que a Lei Complementar 101 de 2000, esta lei, ela é conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal. É uma lei muito comprometida com os gastos dos entes, dos poderes da República, com relação a custeio, investimentos e pessoal. É uma lei muito importante que eu aconselho o nosso aluno e a nossa aluna ler esta lei complementar 101/2000, porque esta lei ela alcança, no âmbito da sua completude do direito, ela alcança, primeiramente, o poder legislativo. Então, o poder legislativo está adstrito à competência desta lei complementar 101, bem como o poder judiciário, bem como o poder executivo, bem como, dentro do poder executivo, a administração direta. Não abrange a administração indireta. A administração direta. Abrange também as fundações públicas, as autarquias e as empresas estatais dependentes. Eu queria só fazer aqui um complemento que a Lei de Responsabilidade Civil, a lei Complementar 101, ela abrange também o Tribunal de Contas no âmbito da Federação. Já a Lei 4.320 de 64, ela foi sancionada sob a égide da Constituição Federal de 1946, como eu tinha falado. Então, aquele tempo não havia distinção constitucional entre leis complementares e ordinárias, pela inexistência de leis complementares. O destaque: a lei ordinária, que na verdade ela nunca foi complementar, mas tendo em vista ser matéria orçamentária, hoje ela é vista como lei complementar. Mas na realidade, ela é uma lei ordinária. Agora vamos tratar sobre o tópico, dentro das fontes formais, das leis ordinárias. As leis ordinárias, nesse ponto, não há qualquer especificidade superveniente. As leis ordinárias são comumente utilizadas em direito financeiro, destacando-se aqui, agora aqui eu vou chamar a atenção do nosso aluno, da nossa aluna, para esse destaque dentro desse tópico das fontes formais, no tópico leis ordinárias. Destacando-se aqui as principais leis como dessa categoria. Vamos frisar bem essa lei. Lei do Plano Plurianual, PPA.
nós vamos estar tratando lá adiante sobre a elaboração, o objetivo, a finalidade desse PPA. Vamos estar tratando da lei ordinária, Lei de Diretriz Orçamentária, mais conhecida como LDO. Agora mesmo, o governo federal encaminhou para o Congresso Nacional esses normativos para que sejam votados pelo Congresso Nacional até o dia 22 de dezembro de 2023. Nós vamos estar tratando mais sobre essas leis, as suas finalidades, esses orçamentos, essas programações financeiras, mais adiante. E também a Lei Orçamentária Anual, a famosa LOA. Isso nas cadeiras de direito tributário, direito financeiro, economia, é muito ventilada. Agora nós vamos falar sobre as leis delegadas. As leis delegadas, elas não são fontes do direito financeiro. Por que elas não são fontes? Porque essas leis delegadas, elas têm um propósito. Hoje em dia, elas quase não são colocadas em práticas. Por quê? Porque o presidente da República precisa, ao programar uma lei delegada, tem que ter autorização do Congresso Nacional. E hoje nós temos outros mecanismos. Isso foi muito usada na sua época própria, nos idos pretéritos. Então, as leis delegadas, a princípio, se cair na prova, algumas bancas, de concurso público e também o exame da ordem, poderá questionar se as leis delegadas também abrangem, o direito financeiro. Então, a princípio, elas não são fontes do direito para o direito financeiro. Agora vamos falar sobre medida provisória. Medida provisória, hoje já está mais pacificado o seu normativo. Mas no passado foi muito tumultuado, foi muito complexo. Houve muitos conflitos para se chegar ao que hoje nós estamos aprendendo. Então, a medida provisória, ela veda, isso, sobre matéria relativa a planos plurianuais, PPA. Ela veda sobre diretrizes orçamentárias, LDO, e ela veda também os orçamentos e créditos adicionais e suplementares. Mas o legislador constituinte originário, ele fez uma ressalva. Salvo o artigo 167, parágrafo 3º da Constituição Federal, que permite a sua admissão em caráter excepcional para atender a despesas imprevisíveis e urgentes. Quais são essas despesas imprevisíveis e urgentes? São aquelas consideradas como imposto de guerra, que nós vamos estar estudando, comoção interna ou calamidade pública. Só nesses casos é que o legislador constituinte originário permite a edição pelo presidente da República de medida provisória. Por quê? Lá no artigo 62 da Constituição Federal, nós vamos conhecer melhor quais são os requisitos da medida provisória. Um dos requisitos
mais comum é a urgência e a relevância, ou relevância e urgência. Então, basta ter esses dois requisitos que o presidente da República pode baixar, sancionar uma medida provisória. Então, nós vamos estar estudando, quando nós estivermos estudando na aula de Direito Constitucional sobre medidas provisórias. Agora vamos tratar sobre a jurisprudência, muito importante a jurisprudência, né? Jurisprudência, vamos estar tratando agora. Jurisprudência. Primeiramente, o que é uma jurisprudência? Jurisprudência é um instrumento jurídico, legal, onde algumas matérias que já vêm sendo julgadas repetidamente sejam pacificadas, ou por um colegiado, ou por uma turma, ou por um plenário. Então, a jurisprudência, no passado, nós vimos aqui que trazia vários problemas com relação à execução do orçamento, já que o mesmo era aprovado pelo parlamento, por exemplo, a medida provisória, especificamente, e logo após alterado, via medida provisória pelo Executivo. O que é o Executivo? O Executivo é o presidente da República, na área federal. Diversas ações de direta de inconstitucionalidade, ADI, foram ajuizadas no Supremo Tribunal Federal com o fito de controlar a adequação dessas medidas provisórias com o artigo 167, parágrafo 3º da Constituição Federal, mas todas sem êxito. Por quê? Porque naquela época não cabia ação direta de inconstitucionalidade para julgar medida provisória. Porque o nome já dizia, medida provisória. Não era uma lei permanente. Era para atender um determinado fim. Então, não cabia o controle de constitucionalidade em relação às leis orçamentárias, bem como as que promoviam a sua alteração. Tema que será discutido adiante. Nós vamos tratar mais sobre isso, como eu falei, lá no direito constitucional. A lei do posicionamento extensível a outras medidas provisórias que tinha como foco, número 1, não cabia ao judiciário analisar a hipótese de compatibilidade da medida provisória. Não existia esta ordenança normativo pátrio. Provisória com situações que enseja o seu cabimento, quais sejam a relevância e urgência. Então, matéria tributária, o Supremo Tribunal Federal não analisaria essas ações diretas de inconstitucionalidade ou passar pelo controle concentrado de constitucionalidade. Ocorre que a utilização desenfreada, isso ao longo do tempo, né? Ocorre que a utilização desenfreada de medidas provisórias, ou seja, naquela época, o presidente da República poderia reeditar quantas medidas provisórias que fossem necessárias. Valia por 30 dias, a medida provisória, ele renovava mais 30, mais 30, mais 30, mais 30, em perpétuo. Hoje não, hoje nós temos
delimitação, né? Hoje as medidas provisórias estão mais concentradas, mais delimitadas. Mas vamos falar mais adiante. Então, ocorre que a utilização desenfreada de medidas provisórias, alterando somas vultosas do orçamento, com grave dano da alteração imediata das dotações orçamentárias, sem a possibilidade de se voltar ao estado anterior, no qual a lei orçamentária fora legitimamente votada, causou perplexidade ao judiciário, que não viu alternativa senão restringir a utilização deste instrumento normativo a situações que fossem similares à descrita no artigo 167, parágrafo 3º, limitando o posicionamento defendido pelo Executivo. O que isso quer dizer? Toda essa narrativa que eu trouxe, o que quer dizer? Que naquela época, o presidente da República, ele detinha o poder de reeditar quantas vezes ele queria a medida provisória. Vencia, reeditava, vencia, reeditava. Então, como não havia, dentro da competência legal, constitucional do Supremo Tribunal Federal, em analisar ADI de leis orçamentárias, por quê? Porque o Congresso Nacional votava a lei orçamentária hoje e amanhã o presidente da República editava uma medida provisória. Aí trazia uma situação de falta de organização orçamentária. Então foi por isso que o Supremo Tribunal Federal, devido a essa perplexidade de ações, então o Supremo Tribunal Federal achou por bem normatizar no âmbito da competência do Supremo Tribunal Federal, está lá no artigo 101, 102 da Constituição Federal, para que houvesse apenas uma ressalva em matéria tributária, somente quando houvesse guerra, presidente da República, quando houver guerra interna e externa. Guerra externa. O presidente da República pode, sim, baixar a medida provisória para tratar sobre tributos, receitas, impostos, etc. Comoção interna e calamidade pública, que nós já vimos anteriormente. Então, a partir de então, o Supremo Tribunal Federal bateu o martelo de que a medida provisória não trata de matéria orçamentária, mas, quanto ao artigo 167, parágrafo 3º, o presidente da República tem legitimidade, tem poderes emanados do Constituinte originário para editar medida provisória, mas somente nesse caso, quando houver essas três situações. Assim, enquanto o Executivo defendia que toda situação de relevância e urgência, em que recursos precisassem ser realocados, caberia o manejo da medida provisória. O Judiciário passou a entender que apenas as situações fáticas, semelhantes ou iguais às descritas no artigo 167, parágrafo 3º da Constituição Federal, quais sejam guerra, comoção interna ou calamidade pública, é que poderiam ensejar a utilização da medida provisória para abertura de crédito extraordinário. Meu caro aluno, minha cara aluna, isso é questão de prova. Prova do exame da ordem, prova de concurso público, gosta muito deste questionamento, trazer para o aluno, dizer que não é vedado, né, na medida provisória,
presidente da República tratar de matéria orçamentária. E é vedado. Então, lembre-se que somente não está vedado, que está permitido excepcionalmente para que o presidente da República possa elaborar, sancionar medida provisória, somente nesses 3 casos. Fora esses 3 casos, da criação, da taxação desses 3 impostos, o presidente não poderá editar medida provisória em matéria tributária, em matéria financeira, em matéria orçamentária. Agora nós vamos falar sobre uma outra fonte dentro do direito financeiro. Fontes secundárias. Nós falamos até agora das fontes formais, é isso? Agora vamos falar sobre fontes secundárias. As fontes secundárias compõem-se de decretos, resoluções, atos normativos, decisões administrativas e decisões judiciais. Lembrando que as decisões judiciais são a judicialização das políticas públicas. O decreto ou os decretos são atos baixados pelo Executivo, no caso aqui, na área federal, o presidente da República. Eu vou tratar aqui mais da área federal. A área estadual, a área municipal, nós vamos tratar em uma outra oportunidade. Estou falando aqui da área federal. Decretos são atos baixados pelo Executivo para dar fiel execução às leis. No caso, as leis financeiras, quando essas não são auto-aplicáveis. Ou seja, quando a lei é completa, que não precisa de regulamentação, que ela seja auto-aplicável, elas não precisam de decretos. Lembrando que, como nós já estudamos em direito constitucional, que o decreto ele não pode se estender além da lei, dentro do seu regulamento. Por quê? Porque estaria violando a sua finalidade. Então, o decreto ele é limitado. Ele é apenas para delimitar o que a lei tratou. Resoluções. Consiste em deliberações que uma das casas do Congresso, Senado Federal e Câmara dos Deputados, ou o próprio Congresso Nacional, toma fora do processo de elaboração de leis, sem ser lei. Nós vamos estar aprendendo isso quando nós estivermos estudando os decretos legislativos, que são emanados, pelo poder legislativo. Está lá no artigo 52 da Constituição Federal. Vamos estar tratando agora sobre os atos normativos. Os atos normativos são atos escritos das autoridades administrativas que complementam a lei ou decreto com o objetivo de torná-los aplicáveis. Então, os atos normativos têm uma função, têm uma finalidade muito importante para que a administração pública possa desenvolver suas funções. Decisões administrativas. Decisões administrativas frente a casos concretos levados a julgamento que orientam os demais em situações dúbias ou divergentes. Quando há essas situações de ambiguidade, situações dúbias ou divergência, ou divergente, busca-se a autoridade máxima do poder dentro da área administrativa. No caso, geralmente é o Tribunal de Contas da União, que
trata dessas matérias administrativas no âmbito da sua jurisdição. Está no artigo 70, né, da Constituição Federal, 70, 71, 72, 73, e assim vai indo. Decisões judiciais. As decisões judiciais, elas estão mais voltadas para a jurisprudência. Então, as decisões judiciais, a jurisprudência é fonte importante para todo o direito, mas possui aqui algumas peculiaridades dignas de nota. Vamos ver essas peculiaridades? Eu trouxe apenas algumas, mas são várias situações. Com o fenômeno crescente da judicialização, o que é judicialização? Ações judiciais, movimento, acesso à justiça de uma forma desenfreada, de uma forma volumosa. Então, as políticas públicas e com elevada vocação de poder pelo Poder Judiciário, nota-se nas sentenças judiciais verdadeira fonte do direito financeiro. É dizer, com a inclusão de vários direitos fundamentais incorporados pela Constituição Federal de 1988, quando o judiciário sentencia direitos, por exemplo, à saúde, à educação, refletem imediatamente no orçamento público. E por isso deverá ter equilíbrio entre o que se pede e o que se gasta. O que quer dizer isso na prática? Por exemplo, quase todos os dias nós assistimos na mídia, no meio midiático, uma sentença judicial onde o magistrado de um determinado tribunal prolatou uma sentença para que o Estado, para que a União, para que o município, claro, dentro de suas competências, forneça um medicamento que custe um alto custo. Então, é claro que isso vai haver desequilíbrio no orçamento. Por quê? Porque é uma emergência, porque é uma decisão judicial, e a decisão judicial se cumpre, não se discute. Decisão judicial não se discute, cumpra-se. Isto está na lei. Então, para que haja esse equilíbrio, tem que haver planejamento dentro de um orçamento que são elaborados anualmente e submetidos ao poder competente, que é o poder legislativo. Vou trazer aqui só um exemplo, como era difícil para o gestor público, principalmente o secretário de saúde, o presidente da República, o ministro da Educação e outros. Eu vou trazer só um exemplo de um voto conduzido pelo ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário 150.764.1 de Pernambuco, onde o ministro, hoje aposentado do Supremo Tribunal Federal, o ministro de excelência, principalmente de sábias decisões, o ministro, neste recurso, ele falou com relação à garantia fundamental, do direito fundamental do cidadão. Porque o Supremo Tribunal Federal, nós temos que entender que ele é o guardião da Constituição Federal. Está no artigo 102 da Constituição Federal. Então, o Supremo Tribunal Federal, principalmente, ele é o guardião da Constituição. Então, ele tem que guardar, proteger, blindar todas as garantias fundamentais
Isto é uma cláusula pétrea. Está lá no artigo 60, parágrafo 4º. Então, o Supremo Tribunal Federal, ele tem esse escopo de proteger, de blindar, de reconhecer o direito do cidadão, esculpido no artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição Federal, que são direitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal. Isso nós vemos esses direitos, essas conquistas, no artigo 6º, por exemplo, direitos sociais, né? Artigo 5º, artigo 8º, artigo 7º, e assim sucessivamente. Então, o douto ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, na época, quando ele, do seu julgamento, do seu voto, ele disse o seguinte: senhor presidente, não me preocupa o problema de caixa do erário, como também não preocupa aos demais ministros que integram esta corte. Preocupa-me, sim, a manutenção da intangibilidade da ordem constitucional. O ministro Marco Aurélio estava errado? Não. Pelo contrário, ele estava aqui fazendo o seu dever ser. Ele estava aqui no cumprimento constitucional. Então, esse foco de ele não se preocupar com o direito financeiro, com as receitas públicas, despesas públicas, ele não está sendo irresponsável. Não está sendo irresponsável. Pelo contrário, ele está sendo um guardião do cidadão. E é isso que tem que ter, não só o ministro, mas todos os juízes têm que ter essa preocupação de garantir ao cidadão, principalmente o hipossuficiente, esta garantia do Estado. Por exemplo, se uma criança está precisando de um remédio que custa X reais, não importa. Para o judiciário está preocupado de atender o direito garantido constitucionalmente. Cabe, então, ao Ministério da Fazenda, ao Ministério do Planejamento, ao Ministério da Economia e seus ramos da administração pública buscar esses recursos e não ao Poder Judiciário. Então, eu corroboro aqui, estou de pleno acordo com essa decisão do ministro Marco Aurélio, porque ele, se ele não fizesse isso, hoje nós não teríamos os nossos direitos garantidos pela Constituição Federal. Então, parabéns ao ministro Marco Aurélio pela sua decisão sábia de trazer hoje ao nosso conhecimento a sua integralidade ao texto constitucional. Então, vou repetir. O ministro Marco Aurélio falou na sessão desse recurso extraordinário. Ele falou: senhor presidente, não me preocupa o problema de caixa do erário, como também não preocupa aos demais ministros desta corte, ou seja, plenário, dos membros, os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Preocupa-me, sim, a manutenção da intangibilidade da ordem constitucional. Excelente. Excelente voto, conduzido pelo ministro Marco Aurélio. Finalmente, por último, fontes materiais. O direito financeiro e
principalmente o orçamento público, tem sido objeto de estudo e análise de economistas, financistas, técnicos contábeis, administradores, políticos, dentre diversas categorias de pessoas atentas para os influxos desses fenômenos na elaboração das normas orçamentárias. Então, como nós vimos, as fontes materiais, elas estão mais voltadas para esse acervo desses agentes, desses atores, em se programarem, né, para atender o bem comum. Daí, interessar ao direito financeiro, as engenharias financeiras, os cálculos e as curvas econômicas, os números e as previsões aventadas, dependência esta que fragiliza a sua eficácia normativa, bem como o seu estudo por parte dos juristas, por conta da região obscura, misteriosa e cheia de surpresa que precisa regular. Então, o direito financeiro, como nós vimos nas finanças, do estudo das finanças, ou ciência das finanças, esses atores, esses agentes estão mais preocupados com a forma, essas curvas financeiras, os seus números, os seus cálculos, deixando para o direito financeiro apenas o aspecto jurídico. Por fim, como fonte material, tem-se dado relevância aos diversos conselhos existentes, principalmente no âmbito municipal. Eu gostaria de citar aqui o âmbito municipal, porque no âmbito federal há uma gama de estruturação, não só financeiro, como também a nível organizacional. No âmbito dos estados, isso é mais fragilizado. Agora, no âmbito municipal, que é onde está a população mais carente, necessitada, então essas fontes materiais do direito financeiro, elas vêm corroborar para dar-se uma melhor qualidade de vida, dar-se uma educação municipal melhor para os filhos, para os principiantes da educação. Então, é muito importante que essas fontes materiais, dentro de um contexto concreto, haja esses acompanhamentos das ações desses conselhos. Eu vou citar apenas alguns conselhos, mas são vários conselhos. Nós vamos citar aqui o Conselho de Alimentação Escolar. É muito importante a assistência, não só do Estado, mas a essas crianças que precisam se alimentar, ter uma merenda escolar de qualidade, sustentabilidade, melhor qualidade, porque se a criança está bem nutrida, ela vai aprender melhor. Então é importante que o prefeito cobre do Estado e da União os recursos que estão destinados constitucionalmente para que haja uma boa alimentação escolar para os alunos da rede pública e também do privado. Temos também o Conselho Municipal da Saúde, que também é importante, que chegue os remédios nas farmácias do município, que os postos de saúde possam funcionar em 24 horas, dando melhor condição de vida para os seus assistentes. O Conselho do Fundeb, com a mesma finalidade que eu falei, que serve de importante fonte de controle social e de gestão de política pública.
Então é muito importante que nós, na base, que é o município, ele é muito carente. Precisa que a União, os estados, o Distrito Federal possa suprirem a esses entes federados essa legislação concorrente. Está previsto lá no artigo 23 da Constituição Federal. Então é muito importante que esses entes federados possam trabalharem indissociavelmente, porque tem que estar juntos, unidos, para um só objetivo, que é atender a população. Bem, hoje nós vamos encerrar por aqui a nossa aula magna, aula inaugural de Direito Financeiro. O livro que eu trouxe como fonte de referência, que vai ser projetado em todas as nossas aulas subsequentes, é do Manual de Direito Financeiro do professor Harrison Leite, um excelente tributarista. O manual é da 6ª edição, é da editora Jusport, do ano de 2017. A nossa próxima aula será Direito Administrativo. É uma matéria muito importante para que o nosso aluno e a nossa aluna possa estar aprendendo o direito administrativo como um todo. Por último, meu caro aluno, minha cara aluna, operador do direito, candidato, usuário, enfim, todos aqueles que estiverem assistindo este vídeo, coloque o seu aparelho celular no nosso QR Code, que vai aparecer aí do lado direito do vídeo, e você, ao colocar o seu celular no QR Code, automaticamente vai direcionar aos nossos endereços, o nosso escritório de advocacia, as nossas aulas, o acervo de todas as nossas aulas, os nossos endereços, nossos telefones, nossos e-mails, para que você, aluno, para que você, aluna, para que você, candidato, possa nos mandar a sua dúvida com relação a esta disciplina de hoje, que nós estaremos aqui ao seu inteiro dispor para lhe responder com brevidade possível. Eu quero dizer o meu muito obrigado.